Ô Saravalli, aproveitar que você citou a inflação, até para a gente tentar pegar também um contexto do cenário econômico aqui do país, porque já vão também havendo, por parte dos economistas, algum tipo de revisão das projeções. Você citou a inflação, mas além disso a gente tem também algum tipo de impacto no PIB, o Produto Interno Bruto, já falando 0,3%, 0,4%, ponto percentual de queda, de encolhimento do PIB, caso essas tarifas efetivamente venham a ser colocadas em prática, né? E além do PIB tem inflação, tem também movimento ali de comércio e, enfim, né? A gente pode ver o cenário do dólar também. Nessa percepção, né, de um cenário mais macro do Brasil, qual que ou qual poderia ser o impacto, qual poderia ser a sua leitura em relação a isso? Acho que é justamente nessa decisão, né, não chega a ser um trade-off, né, que a gente está em relação à política monetária. Será que toda essa guerra comercial ela prejudica a nossa política monetária, ou seja, dificulta nós termos o início de afrouxamento monetário no Brasil? Ou, pelo contrário, como você bem colocou, se a gente tiver um PIB sendo impactado negativamente, uma possível recessão, uma atividade econômica mais fraca, aí pelo contrário, o Banco Central vai falar, opa, peraí, já fiz o meu trabalho aqui de aperto monetário, está na hora de acelerar essa queda de juros. É um pouco dessa discussão que a gente vai ter ao longo dos próximos meses, tá? Eu, infelizmente, estou um pouco mais do lado negativo, ou seja, a gente está ficando muito animado com o câmbio, até eu discuti aqui no painel da BMC, no programa anterior, né, falei assim, por que a nossa curva não está empinando? Está empinando. E para mim, um grande fator é o câmbio, né, que tem sido uma notícia positiva aqui nesse ano 2025. Mas se deixa de ser uma notícia positiva, pode ser até negativa, né, volta a trazer essa pressão. Talvez foi o que aconteceu no movimento de ontem especificamente, a curva de juros volta a abrir. E basicamente, o que é seu recado de curva de juros abrindo? É que talvez não tenha espaço para discutirmos queda de juros em 2025 e em 2026, beleza, vamos ter espaço para queda, mas muito marginal, muito pontual. Tá? A gente viu pré-fixado voltando a precificar talvez uma taxa de juros de longo prazo na ordem de 14%. Tá? Isso é bastante ruim para você que é investidor. Tá? Então, assim, a gente vai ter efeitos positivos e negativos para a política monetária. Tá? Mas, infelizmente, acho que guerra comercial, acho que ninguém ganha. E o principal fator que eu sempre falo é trazer imprevisibilidade. Né? Afinal, vamos ter uma taxa de 10%, de 20%, de 50% só para esse mês, para o ano todo, para esse governo todo. Né? E isso acaba penalizando também, de certa forma, a inflação global. Né? Isso traz uma pressão adicional também para a inflação mundial. Então, o mais importante que eu sempre falo assim, não é se a taxa se é baixa ou se é alta, você ter algo bem previsível, né? Uma regra bem clara. Né? Até como a gente lembra lá do Liberation Day nos Estados Unidos, tá? E falando aqui estritamente econômico, sem colocar política, né? Mas como é que você chegou nessa decisão? Cheguei na decisão por conta do déficit comercial. Tá? Mas será que o Brasil não tem a mesma relação que outros países têm? Né? Será que a gente precisa ter a mesma taxa? Um pouco da discussão, de novo, a gente precisa ter uma decisão racional. A grande provocação que eu fiz cada vez mais a gente está tomando decisões, né, emocionais, né, ou seja, uma decisão que não é racional e se distanciando da racionalidade. E isso é muito ruim para o mercado financeiro mundial, porque o mercado financeiro que mais precisa, o que mais gosta é previsibilidade. E previsibilidade não quer dizer que não possa subir ou cair, né? Mas a gente consegue medir. Qual que é a probabilidade do S&P 500 cair 3% por mês? Olha, os últimos 100 anos, isso acontece a cada 2 vezes em 50 anos, tá? Mas agora não, a gente está tendo muita volatilidade no S&P 500, a curva de juros aqui no Brasil, taxas comerciais, incerteza, e acaba, lógico, sempre colocando o efeito político, mas acho que é muito além disso, é uma questão também comercial, né, e preocupação em relação sobretudo, essa força que a China vai tendo esse embate em relação aos Estados Unidos. Para mim, esse é o ponto crucial que o investidor precisa entender, né? A relação entre o Trump e a China. Né? Então, se todo mundo que se aproximar um pouco mais da China, o Trump vai passar o recado dele, e esse recado é que a China não, né, dê os próximos passos, né? E aí o Brasil, em algum momento, vai ter que escolher o lado em que ele vai ter que se aproximar mais. Né? Que sempre tivemos muito aliados aos Estados Unidos, mas a gente lembra também que hoje o principal parceiro comercial é a China, e a questão do BRICS deixou claro aqui um pouco da visão desse governo, né, em se aproximar mais desse polo, desse eixo
assim, representado muito pelos chineses.